A aceitação é uma das grandes necessidades humanas. Quem não quer ser aceito? Quem não quer entrar para aquela turma? Quem não quer ser popular, às vezes? Talvez você não tenha aquela intenção de ser uma pessoa famosa, uma pessoa muito conhecida, etc. Mas uma necessidade humana que nós temos é de sermos aceitos. Seja pelos nossos pais, seja pelos nossos filhos, seja pelos nossos amigos. E o sentimento de rejeição é o contrário da aceitação. Então, quando você se sente rejeitado por um grupo, se sente rejeitado por pessoas, né? Quando a gente era criança, tinha aquele grupinho lá e tal, que a gente não cabia, ou a gente não se sentia bem, mas como a gente gostaria de estar naquele meio, aí você fica adolescente, a mesma coisa acontece, mas de uma forma pior. Às vezes você não é ignorado quando era criança, mas às vezes você é rejeitado literalmente quando você fica adolescente. A mesma coisa acontece na fase adulta também. Na fase adulta, muitas vezes, em meios sociais como igrejas, né, encontros, talvez até no trabalho, em algum lugar assim, há aqueles grupinhos, há aquelas pessoas que, vamos dizer, se identificam, falam a mesma língua, aquela coisa toda, e elas ascendem. No meio social acontece a mesma coisa. Ao grupo daquelas pessoas que têm mais condição financeira, mais recursos, eles falam a mesma língua, eles se entrelaçam entre si, né? Aqueles outros multimilionários que também fazem, os milionários, os ricos e nós, né? Então, a gente acaba se identificando, na verdade, com a nossa própria classe, dependendo das nossas dificuldades ou das nossas conquistas e aquilo tudo. Mas eu quero dizer para você que a rejeição vai acontecer de fato, principalmente na sua vida, durante todo o processo da sua vida, por causa de uma coisinha: interesse. E não tem nada de errado com isso em relação ao interesse. Porque quando você é uma pessoa interessante, ou seja, quando você desperta o interesse nas outras pessoas, as outras pessoas elas ficam interessadas pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você faz. Essas são as três principais razões, né? Então, se você é uma pessoa bonita, nasceu com uma beleza bacana, com uma boa voz, com uma aparência, você tem tendência de ser uma pessoa popular. E na vida isso vai se propagar, né? As pessoas mais bonitas, elas usam a beleza a seu favor, as mais inteligentes, bonitas, mais inteligentes, usam a beleza a seu favor. Eles vão ser atores, eles vão fazer campanhas publicitárias, eles vão participar de alguma coisa, vão ganhar dinheiro, vão monetizar de alguma forma utilizando a sua aparência física. Às vezes é o que você tem, né? Às vezes você é uma pessoa rica, o filho de uma pessoa rica, uma pessoa talvez não rica, mas bem abonada, bem abastarda, né? E aquilo é interessante, você se torna uma pessoa interessante para outras pessoas pelo que você tem. Ou às vezes você faz algo bacana, né? Você se torna interessante por fazer algo bacana. Então, por exemplo, quando a gente era criança, tinha aquele cara que estudava mais, tirava boas notas em matemática, boas notas em algumas coisas, ele era admirado pela classe, invejado por outros, odiado por outros, amado por alguns. E aquela coisa toda é sempre normal, isso acontece durante toda a nossa vida. Você pensa: ah, quando eu ficar adulto isso vai passar, quando eu ficar adulto isso vai acabar. Não, isso vai vir de uma outra forma. Então, quando você é interessante na fase adulta, significa que você é uma pessoa, por exemplo, que consegue fazer um bom trabalho em determinada área, você é especialista em determinada área, você é especialista em determinada coisa, e por isso você é muito valorizado, você é muito querido, você é muito requisitado, né? E às vezes não, às vezes é pelo que você tem, né? Então, às vezes você tem uma herança, recebeu alguma coisa, ou talvez pelo que você faz alguma coisa você acaba tendo algum dinheiro, ou você tem um estilo de vida, você tem alguma coisa que é interessante e acaba atraindo a atenção de outras pessoas. Ou pelo que você realmente é, né? De repente a sua aparência, de repente a sua personalidade, a sua forma de poder se expressar, você é muito amistoso, muito amigável, muito envolvente, etc. Mas quando você deixa de ser interessante, ou seja, quando aquilo não reflete, não é sustentável, por exemplo, aquilo que torna as pessoas atraídas por você não é sustentável, você deixa de ser interessante. Se você deixa de ser interessante, as pessoas simplesmente vão se afastar de você. É simples assim. Então, como eu seria uma pessoa interessante para minha família, por exemplo, para os meus filhos, para minha esposa, né? Como eu seria interessante para o pessoal da minha igreja, para o pessoal do meu trabalho, para o pessoal do meu meio social onde eu vivo, da minha escola, de onde eu estou, enfim, para os meus clientes ou alguma coisa assim.
eu quero dizer que você ser, fazer ou ter tem que ser algo sustentável. E algo sustentável é algo natural, é algo nato, é algo que vem de dentro de você. Então, por exemplo, se eu sou interessante para pessoas que eu faço negócio, enquanto eu tenho aquela capacidade de fazer negócio, seja eu ter dinheiro para aportar, enquanto eu tiver dinheiro para aportar, eu sou interessante. A partir do momento que eu não tenho mais dinheiro para poder aportar, eu não sou interessante e está tudo bem, porque é uma relação de negócio, é uma relação comercial. Só que nós tendemos a levar isso para o lado pessoal, porque isso bate com o reflexo de rejeição. Lembra que eu falei da aceitação e da rejeição? A rejeição é o contrário da aceitação. Você vai deixar de ser aceito, né? Agora, você tem que encarar do seguinte modo, você deixa de ser aceito por não ter dinheiro, porque as pessoas estão interessadas no seu dinheiro? Sim, porque aquilo é uma relação comercial. Ah, então eu não quero mais esse tipo de relação. Então o que você está procurando? Relação comercial ou relação pessoal? Tá? No caso da relação pessoal, quando ela é sustentável, quando você é uma pessoa verdadeira. E se você procura trabalhar em você requisitos ou itens ou pontos que te tornam atrativo, né? E isso é natural, isso é espontâneo. Vou dar um exemplo para você. Tá? A minha mãe, ela fala muita verdade, ela é muito sincera com as coisas, ela é uma mulher de poucas amigas, eu acabei trazendo isso da minha mãe também, né? Eu acabo sendo muito verdadeiro, muito honesto, falo na lata aquilo que eu penso às vezes, e para uma relação pessoal ser sustentável, não é que eu vou ser fingido, que eu vou ser sendo, que eu vou ser falso, mas eu preciso dosar o que eu falo, porque nem todo mundo tem a maturidade para ouvir o que eu vou falar, nem todo mundo tem a maturidade para poder encarar uma verdade, para poder aceitar algo que ela tem e que ela precisa melhorar. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar isso em mim, a simpatia começa a ficar um pouco maior do que a arrogância. Porque o que é arrogância, na verdade? Arrogância é você passar uma imagem de superioridade para alguém. Seja a superioridade no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, no seu jeito de ser, né? Seja da forma como você trata as pessoas. Então, esse ar de superioridade, de talvez você não seja superior, mas você se sinta superior e você acaba transmitindo isso para as pessoas e isso afasta as pessoas de você. Então, talvez isso precisa ser trabalhado. Como? O contrário da arrogância é a humildade. E o que é humildade? Humildade não é usar roupas ruins, não é ser uma pessoa, vamos dizer assim, que aparenta não ter recursos nem nada. Ser humilde é você conseguir olhar para as pessoas em pé de igualdade. E a Bíblia vai mais além. Considere-se cada um superior a você mesmo. Então, quando você considera uma pessoa que está conversando com você, por mais que ela não tenha a formação que você tenha, que ela não fale tão bem como você fala, que ela não tenha a tua eloquência, que ela não tenha a tua aparência, que ela não tenha os bens que você tem, enfim, em alguma coisa essa pessoa, você, entre aspas, é superior, entre aspas, àquela pessoa, pode ter certeza que aquela pessoa tem algo superior a você, entre aspas também. Então, aquela pessoa ela tem habilidade, ela tem conhecimento, ela tem algo a agregar na sua vida. E se você der espaço para que você reconheça, enxergue isso, né, e consiga aprender com aquilo, esse espaço, essa cedência, você ceder, isso se chama humildade. Então, às vezes, uma pessoa titulada como muito arrogante, ela simplesmente precisa dar esse espaço e dar essa chance para ouvir mais, para entender mais, para interpretar mais as coisas que estão em sua volta. E talvez você seja agradável. Então não tem nada de errado quando alguém estava fazendo negócio com você e deixa de fazer negócio com você para fazer negócio com outra pessoa. Por que ele deixou de fazer negócio com você? Não leve para o lado pessoal. Não interprete porque a outra pessoa é mais bonita que você, porque ela fala melhor do que você, porque ela é melhor do que... ela tem algum valor pessoal melhor do que você. Tá? Aquela pessoa, às vezes, ela tem algo que para aquele cara que quer fechar negócios, para ele é mais interessante. Então, se você, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma startup, você tem uma empresa, está captando recurso, e a pessoa deixa de investir em você para investir numa outra, talvez até um concorrente seu ou algo assim, é porque aquela pessoa está fazendo algo que você não está fazendo, ou você está deixando de fazer. Existe alguma coisa naquele meio que você não está sabendo aproveitar, que você não está sabendo enxergar, que você não está sabendo olhar, e nesse momento você precisa ser muito frio
Você não pode ser emocional e sentimental nesse momento. Ah, então eu sou interessante enquanto o meu negócio é bacana para ele. Quando ele deixa de ser bacana, eu não sou interessante. A pessoa não está apostando em você como pessoa. Está apostando no teu negócio, está apostando na sua oferta, naquilo que você tem. E está tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente leva as emoções para as relações profissionais, para as relações pessoais, inclusive, nós é que acabamos feridos nessa história. Então, por exemplo, estou fundando, estou abrindo agora, estou trabalhando agora com um negócio aqui bem interessante, né, que vai fazer com que as empresas alavanquem as suas vendas, melhorem seus resultados. Tem pessoas que me deram feedback, tem pessoas que não me deram feedback, tem pessoas que simplesmente me ignoraram, tem pessoas que me ouviram e pararam de me ouvir, entendeu? Isso é normal, isso acontece. E não importa se o problema é com a minha pessoa ou se o problema é com o meu negócio. Eu preciso olhar. Se eu quiser atrair aquela pessoa de volta, atrair aquela atenção dessas pessoas que me ignoraram de volta, eu preciso verificar como eu vou ser interessante para essa pessoa. Como eu consigo despertar novamente o interesse daquela pessoa, para aquela pessoa voltar a fazer negócio comigo, voltar a me ouvir, para mim voltar a ter, não vou dizer credibilidade, que é uma palavra muito forte, mas ter atenção novamente daquela pessoa, né? Então, quando você começa a ser interessante para aquela outra pessoa, você começa a ter atenção. E, gente, a gente tem que entender uma coisa. A vida é baseada em interesse no mundo humano, né? O bebê, ele chora para chamar a atenção da mãe. E se a mãe quiser o bebê vivo, é forte falar um negócio desse, ela vai ter que dar o que ele quer, né? Então, se ele está com fome, ele está chorando, ele quer peito. Tem que ser interessante. A mãe é interessante para o bebê enquanto ela dá mamar para o bebê. Quando ela deixa de dar mamar para o bebê, a mãe tem que ser interessante em outra coisa, tem que ser interessante em carinho, tem que ser interessante em instrução, ela tem que ser interessante, e isso vai criando esse laço de importância que é uma coisa sustentável. E a mãe passa a ser interessante para o filho o resto da vida, até quando a mãe já não tem mais nada a entregar para o filho, né? Ou seja, o filho casou, o filho tem sua família, tem sua independência, tem tudo direitinho. Não depende da mãe para comer, não depende da mãe para trocar de roupa, não depende da mãe para viver, não depende da mãe para mais nada, praticamente. Ele já criou asa e foi. A mãe deixa de ser interessante? Não. Porque o que ela construiu com aquele filho durante a relação, durante o tempo que ela estava com ele, significou muito para a vida dele, ao ponto de chegar um momento da vida dele reconhecer: eu não chegaria até aqui se não fosse a minha mãe. Então começa uma relação de gratidão, começa uma relação um pouco diferente. Você pensa que não, mas isso também acontece no meio profissional, né? Às vezes você trabalha em uma empresa e faz essa empresa crescer, faz essa empresa ter resultados, talvez ela para de trabalhar com você. Não porque você deixou de importar para aquela empresa, mas ela chegou num patamar, você chegou no seu teto, você chegou no máximo que pode fazer aquela empresa faturar. Dali para frente, aquela empresa precisa faturar um pouco mais, ela precisa ir um pouco mais além, e talvez você não tenha capacidade, ou habilidade, ou desenvoltura, ou condições de poder atender aquela empresa num nível um pouco maior, num nível um pouco mais alto. Então, naquele momento, a relação de vocês comercial precisa ser desfeita, porque aquela empresa chegou no patamar, chegou num nível que outra pessoa, que talvez com mais aptidão, com mais qualificação, né, esteja naquele nível para poder levar aquela empresa para o próximo nível e assim por diante. E está tudo bem. Nunca leve nada pelo lado pessoal. E mesmo se alguém quiser te atingir pelo lado pessoal, seja não sendo uma relação comercial, não seja uma relação que não faça sentido para a pessoa poder estar trabalhando com você, né, entenda que talvez também aquele negócio não seja para você, talvez não seja o momento, tá? Talvez você está passando por um momento, ou aquela empresa, aquela pessoa, aquele negócio, aquela coisa, está passando por um momento que não está tendo sintonia entre vocês ainda. Então não vai dar match, não vai ter condições de poder encaixar alguma coisa naquele momento. Por mais que você queira fechar negócio, por mais que você queira ter a atenção daquela pessoa, né, sem ter o grau de importância que você esperaria ter, o de desejo que você esperaria ter, talvez é questão de momento realmente, né? Não é o momento para aquilo poder acontecer, porque aquela empresa talvez esteja numa fase menor do que aquilo que você está oferecendo, ou maior do que aquilo que você está oferecendo, ou vice-versa, tá? Mas é importante você entender que não te machuca se alguém te rejeitar ou te ignorar por alguma forma, porque a rejeição ou ser ignorado é a sua interpretação.
talvez nem é a interpretação dele, tá? Talvez aquela pessoa realmente ela está no momento que ela precisa focar, que ela precisa dar atenção a outras coisas e ela começa a enxergar só aquilo que ela, o alvo dela, aquilo que ela quer. E as outras coisas, incluindo você, né? Ou seja, não é só você que está sendo ignorado nessa história, se serve de consolo, tem mais outras coisas que talvez estejam sendo ignoradas também. Porque naquele momento aquela pessoa tem aquele alvo, naquele momento aquela pessoa tem aquele foco, naquele momento aquela pessoa ela tem aquela direção. E às vezes ela precisa canalizar toda a energia naquilo e ela não vai te dar a atenção que você precisa, tá? Ou pode ser realmente o que já aconteceu comigo uma vez também, né? Eu posso estar sendo chato com uma pessoa, estou insistindo num negócio que não faz sentido para ela simplesmente não me magoar, não me dizer que eu estou sendo chato, que eu estou sendo importuno, né? Eu estou importunando aquela pessoa, ela simplesmente me ignora, né? É uma reação negativa, é ruim? É, mas é menos mal, machuca menos do que ela virar para mim e falar assim, pô André, você tá chato, você não percebeu até agora que não me interessa, eu não quero fazer negócio com você, não é nesse momento que eu vou fazer negócio com você, você tá tão chato que talvez até no momento que dê pra gente fazer negócio eu já não vou me interessar mais em fazer negócio com você. Justamente por causa daquela chatura que eu criei, daquela antipatia que eu acabei criando. Ok? Então é importante entender os momentos, saber interpretar os momentos. Se a pessoa não te respondeu, talvez seja por causa de foco, talvez seja por isso mesmo. Aí você dá uma cutucadinha, um dia, 2 dias depois, dá uma cutucadinha, e aí fulano, aquele negócio, como é que ficou? E se o cara te responder algo do tipo, ô fulano, não estou tendo tempo para ver, me desculpa, interprete o seguinte, olha, a gente está sem sintonia, não é o momento de fechar. Entendeu? E você vai responder o que para ela? Eu entendo perfeitamente. Caso você tenha essa demanda ou essa necessidade novamente, eu vou ficar muito grato se você conseguir se lembrar de mim. Isso vai ficar gravado na memória da pessoa. Lá na frente, se ela precisar de algum recurso ou de algum, mas quem trabalha com... Ah, eu lembrei, o André ele faz uma coisa desse tipo, uma vez ele até me ofereceu, deixa eu ver como é que está agora, como é que ele evoluiu, como é que está esse negócio agora, para me ver se dá para a gente voltar a se falar novamente sobre esse caso. Talvez é questão de momento e dando esse tempo aí, talvez a coisa fique. Agora, se você for insistente ou for chato, como já aconteceu comigo uma vez, tá? Mesmo que dê match, mesmo que seja um momento, a pessoa, por causa daquele sentimento, daquela emoção de raiva, de estar bem chateado por você ter sido chato num momento que não cabia, que estava claro que não cabia, ela pode entender que talvez, mesmo que você atenda a necessidade dela, atenda, supra ela de alguma forma, tá? Ela vai entender, não, mas o André é chato. Esse quesito vai me cortar. Mesmo que eu consiga atender o que ela precisa, ela vai procurar outra opção, ela vai procurar outra coisa para fazer. Então, cuidado. Relações pessoais, relações comerciais, relações humanas, elas não são complicadas quando você consegue entender sobre esse prisma, sobre essa ótica, e você consegue administrar isso dessa forma, de uma forma que você realmente consiga ser interessante e você entenda quando é o momento e você não persista para ser chato, para não estragar um momento futuro, uma possibilidade de uma chance de no futuro isso acontecer. Tá bom? Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo.